como é que vocês estão? Nós estamos iniciando agora o volume 2, né, dos planos de estudos tutorados. Já passamos por todo o volume 1, falamos sobre a vinda da família real, né, como é que se deu a vinda da família real, de maneira bem inusitada. E entendemos que a vinda da família real, ela deu início, sim, ao processo de independência do Brasil. E nesse volume nós vamos trabalhar um pouquinho sobre o processo, como se deu a independência do Brasil. Sabemos, né, que houve aí o 7 de setembro de 1822, mas como ele foi gestado, né? Como que se deu esse início dessa independência? Não foi à toa. Né, desde 1808, com a vinda da família real, né, com a flexibilização dos laços coloniais, o Brasil pôde se tornar aí um país independente, tá? Então, nós vamos estudar aí a cultura, política, a construção do Estado Nacional Brasileiro. Vamos falar muito sobre o conceito sobre nação, nacionalidade, né? Como se constrói uma nação? O Brasil está começando a partir de 1808, né, com a vinda da família real, a gestar, a iniciar um processo de construção de um Estado soberano. Até então, até 1807, né, o Brasil era considerado uma colônia, onde existia e também uma colônia de exploração, né, onde os laços coloniais eram muito fortes, onde Portugal explorava e o Brasil era uma colônia apenas de Portugal. Então, nós temos aí um grande embate político no processo de construção e afirmação do Estado brasileiro. Primeiro movimento histórico aí foi realmente a vinda da família real, que tornou o Brasil um reino, né? O reino de Brasil Algarves, né? Então, a partir de 1808, vão surgir aí uma série de projetos intelectuais. A corte vai ocupar o Brasil, isso nós já falamos no volume 1. Alguns projetos que vão retratar o Brasil de maneira bem inspiradora, projetos românticos, projetos, né? A vinda da Biblioteca Real, a construção do Jardim Botânico como um ambiente ali de estudos, né? Então tornou o Brasil aí um ambiente propício para a construção de uma cultura, de uma nacionalidade, enfim. Então você tem vários projetos, a criação do Banco do Brasil, né, que foi aí uma inovação do governo do Dom João VI, enfim, né? Ao mesmo tempo, por outro lado, nós temos vários conflitos, né, o Brasil vai acabar se tornando, ele vai respirar esses ares de liberdade, de nação, e vão surgir alguns conflitos. Primeiro, a invasão da Guiana Francesa em 1809, a banda oriental da Rio do Prata, que vai ser controlado por Dom João VI, né? Depois o próprio Dom Pedro I perde essa região. O movimento separatista de Pernambuco de 1817, que fica marcado na história, o movimento de separação, de tentativa de separação do Brasil, tá? E não só no Brasil existiu esse movimento de separação, como também em Portugal começou uma grande conspiração contra a corte portuguesa. Então, assim, Napoleão já tinha saído do território português, né? Houve aí um embate, uma saída de Napoleão. Então, por que a corte portuguesa ainda se mantinha no Brasil? Então, a grande possibilidade, né, era que Dom João VI deveria voltar a Portugal. E os deputados que se reuniram, né, a conspiração portuguesa, formada por alguns deputados que queriam ares liberais, queriam uma constituição, né, e que Dom João VI ele teria que se curvar a essa constituição, uma constituição mais liberal, com ideias mais avançadas, né? E Dom João VI, para evitar ser destronado, né, por essa constituição, ele decide voltar a Portugal e restabelecer o trono, né? Mas e aí o Brasil, que era um reino, né? E ao mesmo tempo existiam também conflitos no Brasil que queriam de separação. Então Dom João VI tem aquela famosa ideia, né? Pedro, te deixarei como príncipe regente,
né? Então, para manter esse acordo Brasil-Algarves, Dom João VI teve a mirabolante ideia de deixar no trono, como príncipe regente, seu filho, Dom João, né? O grande objetivo de deixar o Dom Pedro, na verdade, Dom Pedro I, né, é o controle dessas províncias, evitar essa desfragmentação do território brasileiro, né, uma vez que respiram as áreas de liberdade, principalmente as províncias nordestinas, que perderam um pouquinho aí de influência, a crise da cana-de-açúcar, da sociedade açucareira, e a migração da capital para o Rio de Janeiro, devido à corte, fez com que o Nordeste se tornasse extremamente deficiente, ou seja, o Império não olhou muito para as províncias nordestinas, né? E aí você tem um movimento separatista, e para evitar, né, que esse movimento separatista ele ficasse muito, se fragmentasse o território brasileiro, Dom João decide manter Dom Pedro I como príncipe regente. Então ele disse uma frase muito importante para o Dom Pedro antes de ir embora, né? Como um grande estrategista. Ele dizia o seguinte: Pedro, sabemos que a independência é inevitável. O Brasil vai se tornar uma nação independente. Porém, você deve fazer antes que o povo a faça. Ou seja, garanta que a corte portuguesa permaneça no poder, que a família real portuguesa ainda se mantenha no poder, mesmo o Brasil sendo um país independente. Foi o que Dom Pedro fez, né? Em janeiro de 1822, houve uma pressão da corte portuguesa que Dom João voltasse para Portugal para restabelecer o trono, né? Mas houve aí uma movimentação no Brasil impedindo que Dom Pedro I, ele voltasse, né? Então houve um abaixo-assinado fazendo assim com que Dom Pedro ficasse no Brasil, né? Em janeiro de 1822, 19 de janeiro de 1822, então foi entregue esse abaixo-assinado. E aí até ele disse assim: se for para o bem de todos e a felicidade geral da nação, diga ao povo que eu fico. Esse foi o dia do fico, né? Onde Dom Pedro I decidiu ficar e não ir até Portugal e restabelecer a coroa. E aí ele causou uma série de intempéries, né, de problemas políticos, porque Portugal vai querer restabelecer laços coloniais com o Brasil, e aí foi formada uma junta aqui no Brasil, Inglaterra, né, representantes da Inglaterra, da coroa do governo inglês, mas Bonifácio Andrada, né, que junto com a esposa de Dom Pedro, Dona Leopoldina, eles arquitetam um plano para que ele permaneça no poder, para que Dom Pedro permaneça no poder, insuflando aí aquele ideal dele de ser imperador, né, de ser rei, ser um monarca. E em 7 de setembro, é inevitável, né? Dona Leopoldina, que na época estava estabelecida como princesa regente, Dom Pedro estava fazendo uma visita ao interior de São Paulo, e aí Dona Leopoldina escreve para Dom Pedro e fala: Pedro, é necessário que a independência seja feita, porque a pressão para que Portugal restabeleça laços coloniais é muito forte. Então, através aí de Dona Leopoldina, Bonifácio Andrada e uma junta governamental, Dom Pedro, ele decide proclamar a independência, né? E aí tem esse grande quadro aí que fala sobre Brasil acaba se tornando, deixa de ser português e se torna brasileiro, né? Então, isso aí mostra o início da nossa brasilidade com a independência política. O que eu vou falar para vocês? O Brasil acaba se tornando independente politicamente, corta laços, né, com Portugal, porém ainda permanece o escravismo, é uma monarquia, a preferência dada é uma monarquia, né, constitucional, né, Dom Pedro vai mandar fazer uma constituição, nós vamos entender um pouquinho sobre essa constituição.
Quem foi uma das grandes arquitetas desse processo de independência foi uma mulher, foi Dona Leopoldina, esposa de Dom Pedro, porque Dom Pedro não tinha traquejo político para lidar com esse processo, né? E principalmente negociar a independência com Portugal, né? Mas ele se torna aí o monarca, um dos grandes ícones aí da independência do Brasil, apesar dele ser só uma figura, né? Debaixo dos panos aí nós temos várias pessoas responsáveis mais pela independência do que o próprio Dom Pedro mesmo, né? Enfim, né? Então o Brasil se torna independente no 7 de setembro aí. Então, agora é a hora da gente fazer nossas atividades, né? Vou falar com mais riqueza de detalhes depois sobre essa independência, né? Mas nós temos muitas atividades a serem realizadas aqui. Atividade 1, vou ler para vocês o texto, né? Que fala quantas independências. Ou seja, o Brasil não teve só uma, teve várias independências, né? Então, a interpretação sobre independência provocou e ainda provoca muitas divergências. Alguns historiadores interpretam a Revolução Pernambucana de 1817 como um dos principais marcos do processo de independência do Brasil. Realmente, tá? É o início aí de se pensar um pouco sobre o que é ser livre, né? Principalmente as províncias nordestinas. Outros, porém, afirmam que esse movimento não teve relação com a conquista da autonomia brasileira, pois seu projeto era republicano e visava a separação de algumas províncias do atual Nordeste do Brasil. A Revolução de 1817 seria uma outra independência, nas palavras do historiador Evaldo Cabral de Melo, sufocada pelo projeto centralista de Dom João, continuada por seu filho Dom Pedro. Mas deixou clara a insatisfação com o papel da metrópole assumido pelo Rio de Janeiro com a presença da corte. Do ponto de vista econômico, alguns pesquisadores defendem a separação em 1808 como o fim do monopólio comercial por meio da abertura de portos. Então temos vários marcos de independência, né? Se for na parte econômica, abertura dos portos em 1808. Se for a parte política, nós temos aí 1817 como principal marco, né? Então nós temos várias aí. Depois da Guerra do Paraguai, jornais republicanos argumentavam que a independência comemorada no 7 de setembro não fez mais do que manter os brasileiros sob o odioso poderio da família Bragantina, né? Da família de Bragança. Então, nós temos aí, mesmo, né, de acordo com esse historiador, mesmo diante do processo de independência em 1822, o Brasil se viu ainda sobre a égide, né, sobre o poder da coroa portuguesa, porque Dom Pedro era o monarca português. Então, não foi uma independência tanto assim. Então, número 1, no que se refere à independência do Brasil, identifique duas interpretações sobre o movimento pernambucano de 1817. O movimento pernambucano de 1817 aconteceu no período que a família real ainda permanecia no Brasil. A revolta era contra os impostos excessivos, né? Eu já falei para vocês, as províncias nordestinas, elas estavam sofrendo com a crise do açúcar, né? O comércio, a preferência por militares de origem portuguesa em promoções, né? E isso também houve. Outra coisa, a população pernambucana sofria com a seca e não tinha nenhum tipo de investimento por parte da coroa portuguesa, né? Então, por esse motivo, a elite pernambucana decide fazer um movimento de separação com ideais de república, com ideais de liberdade, né? Expulsou o governador, que na época era o presidente de província, né? E proclamaram a república e assim formaram um governo provisório. É necessário eu dizer que esse movimento pernambucano foi duramente abafado pelas tropas imperiais. Dom Pedro, na época, ele organizou um exército, na verdade ele comprou um exército, né? Não existia um exército preparado para uma guerra no Brasil, ele compra esse exército e com dinheiro emprestado da Inglaterra e sufoca, né, com duro pesar, aí ele sufoca, ele mata as lideranças que organizaram esse movimento pernambucano de 1817, sufoca aí, manda prisão
Não era prisão perpétua, não, era morte mesmo, né? Para mostrar como que ele centralizou a força o Império Brasileiro, entendeu? Então, isso aí foi... Ele mostrou para a população o que vai acontecer com as pessoas que são contra o poder Dom Pedro, né? Aí a número 2, tome posição nesse debate, expressando e justificando sua opinião. Como assim? Então, na verdade, existiam várias interpretações sobre a independência do Brasil, né? Interpretações extremamente ousadas sobre o que foi a independência, né? Interpretações sobre o papel que Dom Pedro teve na independência. Qual que era o papel de Dom Pedro na independência do Brasil, né? Era um papel coadjuvante, um papel de liderança. A história o consagrou como uma grande liderança. Então, vocês vão colocar a opinião de vocês aí, né? Faço questão que seja pessoal, né? Lembrando aí sobre a matéria vista. E como o artigo se posiciona em relação à separação de Portugal? Então, os governos e os militares de algumas províncias reagiram contra a independência. Essas autoridades eram portuguesas e queriam que o Brasil continuasse unido a Portugal. Então, eles não aceitaram a autoridade de Dom Pedro como monarca, né? Eles queriam restabelecer, principalmente os militares que viviam no Brasil, os militares portugueses, né? Eles eram a alta patente, né, que eram nomeados direto por Dom João VI, eles não aceitavam que o Brasil se tornasse um país liberto. E por esse motivo, eles rejeitavam a autoridade de Dom Pedro. Agora, a número 3, né, essa parte aqui, ó. O que significam as expressões? Vamos ver aqui, ó. Tá vendo? A pergunta. O que é ser brasileiro em 1922? Engraçado, 1922, 100 anos depois da independência, né? Então, vamos lá. O trecho é um artigo divulgado no periódico radical, na época, o Revérbero Constitucional Fluminense, de Joaquim Gonçalves Ledo, uma liderança do Grupo Brasiliense. O Grupo Brasiliense era aqueles que defendiam o Brasil como uma nação, né? E ele foi publicado em 3 de setembro de 1822, 4 dias antes da independência, né? Então, vamos lá. Ainda nenhum brasileiro disse, eu não quero Constituição. Nenhum exclamou também, separemos-nos da mãe pátria, no caso Portugal. Mas o capricho de alguns deputados nas cortes de Lisboa tem-nos grandemente aproximado a um termo em que os brasileiros, todos, gritaremos unânimes, temos pátria, temos Constituição. Temos rei e bastante de denodo para defendermos a nossa liberdade, para conservarmos as nossas leis e a nossa política gloriosa de representação nacional. Então, a número 1, né, sobre o texto, responda. Como o artigo se posiciona em relação à separação de Portugal? Ele apoia essa separação, né? O Brasil, ele precisa, o Revérbero Constitucional de 1822, né? Tem um erro aqui grosseiro dentro do PET, né? 1922. É ser brasileiro em 1822, tá? É o Revérbero Constitucional. Detalhe, né? Dom João tinha autorizado desde 1808 que existisse uma imprensa régia e uma imprensa que existia seus contrários. Então, existiam uns debates dentro dos jornais na época do século XIX, ora apoiando Dom João, ora criticando e querendo aí um Brasil livre. Esse aqui, ele tinha uma posição, ele era a favor da liberdade, né? Ele se posiciona, ele queria separação e a Constituição, a criação de uma Constituição de um país livre, né? Por isso que ele era muito radical. Aí pergunta aqui, ó, né? O que significa as expressões? O que significa? Eu não quero Constituição e separemos-nos da mãe pátria, né? O não quer a Constituição é o ato de não querer normas, né? Ou uma junção política que torna um país independente. A Constituição é o ponto mais alto de um país independente, né? Que rege aí rege principalmente as lideranças políticas, né?
Então, você ter uma monarquia constitucional quer dizer que a Constituição manda mais do que o próprio monarca, tá? Não é uma monarquia absolutista, como já estudamos aí no PET 1. Significa que os três poderes existem, que existe lei acima do monarca e que o monarca deve obedecer essas leis. Então, não querer essa Constituição seria a mesma coisa que não aceitar essas liberdades, né? Voltar aí ao absolutismo, a coroa portuguesa dominando o Brasil. Mas não é isso que o artigo quer dizer. Separemos-nos da pátria-mãe é se afastar de uma república, né? E o afastamento de nossa terra. Então, quer dizer aqui, ó, ele diz que temos pátria, temos Constituição, temos rei, que vai defender, assim, a nossa liberdade. No caso, o Dom Pedro I, que eles achavam que defenderia totalmente a liberdade dessa nação que estava surgindo, né? Eu acho com ledo engano, porque continuava aí o poder da coroa portuguesa. Então, letra C. No Dicionário da Língua Portuguesa, de Antônio Moraes e Silva, publicado em 1789, aí, no momento aí da Revolução Francesa, o autor define pátria, a terra de onde alguém é natural, ou seja, ele resume pátria ao lugar, a terra de nascimento. Realmente, pátria significa terra dos pais, mas que terra é essa? Uma localidade, uma aldeia, uma cidade, um estado, um país? Podemos considerar que o termo pátria varia conforme o período histórico? Olha, pátria até hoje significa onde você veio, onde você nasceu, né? Os mesmos costumes, ao mesmo território, você compartilha com as pessoas as mesmas leis, as mesmas regras, a mesma língua, a mesma cultura, mesmo que regionalmente seja um pouco diferente, mas você compartilha um ideal, né, uma ideia de nação, né, ou seja, e cada um que pertence a essa nação seria um cidadão que tem seus direitos garantidos. Então, isso seria hoje o termo de pátria, né? O termo pátria é aquilo que nos pertence, nossas leis, que nos define como um cidadão no mundo, né? Então, pátria significa isso, tá? Não muda muito não, tá, gente? Então, com isso, nós terminamos o volume 1 dos PETs. Qualquer dúvida, eu estou à disposição de vocês, tá? E até a próxima semana.